Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos, Senhor, a sua graça e a sua bênção, e a intercessão também de Santo Tomás de Aquino, para que possamos penetrar cada vez mais nos seus ensinamentos e poder chegar como ele à glória celeste. Amém. Queridos amigos, novamente estamos aqui. Agradeço muito o convite do Instituto Kyrios, do Centro de Estudos Renovação no Espírito e também ao Centro Universitário Ítalo-Brasileiro pelo convite. Obrigado pelo carinho e também por tudo o que vocês estão fazendo, essa iniciativa tão maravilhosa de poder evangelizar através da palavra, através desses congressos, através das luzes que podem vir desses grandes temas. Na vez passada foi sobre a patrística, agora sobre esse grande doutor da igreja que é Santo Tomás de Aquino, um homem que está sendo cada vez mais esquecido nas universidades, nos escritos teológicos, filosóficos, mas a igreja pede e deixou por escrito, através dos papas, sobretudo Leão XIII, João XXIII, que retomássemos, que tivéssemos sempre presente esse grande doutor da igreja, ele que foi especialmente iluminado pelo Senhor. De fato, dentro da sua hagiografia, dizem que o Senhor apareceu para ele e disse: "Ha parlato bene di me, Tommaso", falou bem de mim, Tomás. E realmente, se nós vemos todos os escritos de São Tomás, é totalmente imbuído da verdadeira doutrina da igreja. Vemos que realmente é uma pessoa iluminada, onde falou realmente, praticamente de tudo que concerne a fé católica. E se nós nos deixamos guiar por ele, vamos num caminho seguro. E hoje me toca falar sobre a teologia litúrgica. Eu sou o padre Alexandre Nunes, sou legionário de Cristo. Esse ano celebro meu 10º aniversário seguido aqui na cidade de Roma. Estou fazendo o meu doutorado em liturgia e me convidaram para dar essa palestra sobre a teologia litúrgica na Suma Teológica de Santo Tomás. Sabemos que a obra de Santo Tomás é muito ampla, então eu escolhi tomar somente a Suma, que não é pouco, onde vamos tentar extrair daí, de forma breve, resumida, algumas pinceladas do que ele falou sobre a liturgia aí dentro. Então, dentro dessa grande obra, podemos encontrar, ou fazer-nos algumas perguntas. Que relações existem entre a liturgia e a teologia na Suma Teológica? Que concepção teológica da liturgia oferece Santo Tomás na sua Suma? A resposta a essas perguntas vamos encontrar, sobretudo, no volume, na Seconde, nas questões 81 a 100, e sobre os sacramentos, na terça pars, a partir das questões 66 até 90, e depois no suplemento 1 a 68. Também será interessante ver o tratado teológico do Preceitos Cerimoniais da Lei Antiga, que não vai dar tempo de falar aqui, mas Santo Tomás coloca na prima Seconde, nas questões 101 a 103. Mas isso não significa que a liturgia também não esteja em outras obras, não estejam presentes em outros escritos de Santo Tomás. Mas vamos nos centrar somente nesses até agora. Coloco para vocês, apresento um pouco o esquema geral da nossa conferência, o vocabulário litúrgico de Santo Tomás, como primeiro ponto. Serão 7 pontos e uma conclusão. Veremos brevemente cada um. A virtude da religião, como culto cristão dentro da Suma. O sentido semiológico dos sacramentos, a liturgia sacramental em Santo Tomás, como quarto ponto. Quinto, os sacramentais e a solenidade litúrgica. São Tomás, quando fala de liturgia, sempre se baseia nos sacramentos,
mas também fala sobre os sacramentais, alguns aspectos da teologia litúrgica na Suma, o caráter consagração para a ação litúrgica e a conclusão, né? Então vamos no primeiro ponto, que é o vocabulário litúrgico em Santo Tomás, né? Então, para melhor conhecer o pensamento litúrgico do Dr. Angélico, aconselho a buscarem os seguintes vocábulos. Existem vários dicionários que são de Santo Tomás, né? Tem um grande dicionário também sobre Santo Agostinho. Esses dicionários ajudam a buscar nessas vozes tudo o que ele falou sobre isso, onde encontrar, né, as fontes, as referências para melhor fazer uma pesquisa, algum estudo mais específico. Então, como vocábulos litúrgicos encontramos dentro da Suma Teológica, existe o cerimônia, cultus, devotio, minister, ministerium, munus, mysterium, obsequium, officium, offere, religio, ritus, sacramentum, entre outros. Todos esses aspectos que eu vou lendo ou ditando, colocarei também com as referências no material para vocês. Ou também se pode encontrar algumas frases, né, onde podemos descobrir conceitos e extrair daí também o pensamento teológico litúrgico de Santo Tomás, como cultus veteris et nove legis, o culto antigo e a nova lei, cultus Dei, cultus divinus, ritus Christianae religionis, ritus ecclesiae. Sobretudo nestes, vocês poderão encontrar muito material sobre esse tema em Santo Tomás. Então aqui a gente pode ver com claridade que ele relaciona o culto cristão com a Santíssima Trindade. É muito interessante ver como todo o aspecto trinitário está presente dentro desses escritos de Santo Tomás. Essa ação do Espírito Santo com o mistério de Cristo e a realidade eclesial, todos esses aspectos vamos ver agora, como uma espécie de introdução, né, à teologia litúrgica de Santo Tomás. Celebração litúrgica para ele é como uma obra divina, mas sobretudo eclesial por antonomasia. Então vamos ver 4 aspectos, né, já citados. A perspectiva trinitária da liturgia, esse aspecto aparece de forma muito diáfana, né, clara, nos escritos de Santo Tomás, nos seus textos, sobretudo quando se refere às ações cultuais, né, principalmente sobre o batismo. Então nós que apenas celebramos esse grande mistério do Senhor, de fato hoje, na forma extraordinária, tem um outro calendário, né? Se celebra no dia 13 de janeiro. Então, a festa do batismo do Senhor, vemos claramente esse aspecto trinitário, onde o Filho de Deus, a segunda pessoa, entra no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Deus que fala, Deus Pai que fala, e o Espírito Santo que desce como pomba, né? Aí está a presença da Santíssima Trindade nesse sacramento. Por isso também, ele mesmo, quando instituiu, disse: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade Santíssima que atua em todos os sacramentos de forma assim evidente no sacramento do batismo, né? Isso São Tomás vai insistindo muito nesse aspecto. E depois, ele mesmo diz, mas essa causa é dupla, né? Uma principal, em que o batismo recebe o seu poder, que é a Santíssima Trindade, e a outra instrumental, ou seja, o ministro que realiza externamente o sacramento. E diz também, a Trindade atua no batismo como agente principal, né? Então, não vamos nos colocar como protagonistas, é a Trindade Santíssima que atua nesse sacramento, né? Nós somos só instrumentos. Depois podemos falar também sobre a perspectiva pneumatológica. Então falamos do aspecto trinitário, agora a perspectiva pneumatológica, o Espírito Santo que atua. Para Santo Tomás é no batismo onde se manifesta claramente a ação do Espírito como primeira causa. E falando sobre a fé da Igreja,
e a sua eficácia no batismo, sobretudo no batismo das crianças, onde se delega o ato de fé por parte dos pais e padrinhos. De fato, uma das primeiras perguntas, né, no rito renovado, pergunta o nome e depois o que vem pedir. E dentro da fórmula existe, queremos o batismo, né, queremos a fé, queremos a salvação, a vida eterna. Tem várias opções aí na resposta. Geralmente se busca primeiro o batismo, né, que está evidente. Na forma extraordinária, não se pergunta o nome, pergunta já falando o nome da criança, né? O que vocês vêm pedir na Santa Igreja para fulano, né? E a família deve responder a fé. E a seguinte pergunta é: mas o que vocês, e para que serve a fé? E eles respondem: a vida eterna, né? Então, Santo Tomás deixa claro nos seus escritos, falando sobre o batismo, da necessidade da fé, né? E a fé da Igreja, através dos pais e dos padrinhos que estão aí presentes. Ele diz: a fé de uma pessoa, inclusive de toda a Igreja, beneficia a criança por obra do Espírito Santo, que dá unidade à Igreja e comunica os bens de um a outro. É o Espírito Santo que vai atuando através da educação dos pais e dos padrinhos, através dessas catequeses, através do seu exemplo. É o Espírito Santo que vai trabalhando e vai fazendo crescer essa criança também nessa grande e essencial virtude. E também a fé é essencial para o batismo. Se a gente não crê, que estamos fazendo aí, né? Depois, como terceiro aspecto dentro desse primeiro ponto, é o sentido cristológico, né? É também evidente que muitos textos da Suma, referidos às ações litúrgicas, mostrem a Cristo como autor e ator dos sacramentos, né? Ele diz: por todos os sacramentos da Igreja, o homem se configura a Cristo, autor de todos os sacramentos. A instituição é de Cristo, por isso é uma instituição divina. É Ele, né, que atua nesse sacramento. E diz em outra parte, falou em original em latim: sacramenta ex mandato Christi efficacem habent. O sacramento é o mandato de Cristo que o faz eficaz, né? Que dá a sua eficácia. E quando São Tomás fala de ator, se refere a Cristo como agente principal nos sacramentos. Principale autem agens in baptismo est Christus. Né? Terça Paz, questão 66. O principal agente no batismo é Cristo. Fala que a eficácia litúrgica dos sacramentos provém também da humanidade de Cristo. Nessa humanidade que ele aceitou através da sua encarnação, com esse grande objetivo, que foi a sua crucifixão e a sua ressurreição. Então, o mistério pascal, que está contido, absoluta, perpétua e perenamente em todos os sacramentos, também implica essa humanidade de Cristo que veio para instituir os sacramentos e levá-los à sua plenitude através da sua paixão e da sua ressurreição. Essa perspectiva cristológica, então, de todas as celebrações litúrgicas, se explica desde essa outra manifestação, na intenção de fazer o que Cristo faz, né? Ao final é o mandato dele. Para isso se requer ter a intenção de fazer o que Cristo instituiu e segundo a tradição da Igreja. Porque ele confiou à Igreja isso através dos seus apóstolos. Aí está a tradição com maiúscula. Então tudo que nós fazemos toca a Cristo e abraça toda a Igreja, porque estamos fazendo isso em nome dela, para ela. E como último ponto dentro desse primeiro, o subponto, né, se a gente pode chamar, a dimensão eclesial da liturgia. Então falamos da dimensão trinitária, epistemológica, cristológica, e agora a dimensão eclesial, né? São Tomás inclui também o sentido eclesiológico, porque a liturgia é a oração da Igreja, é a oração oficial da Igreja e comunitária, daqueles que creem em Cristo. É que aparecem os seguintes termos, né, muito interessantes: o ministri nove legis, ministro da nova lei, ministri ecclesiae, Novi Testamenti, ministri divini cultus, ministri dei altares, do altar de Deus. É que encontramos fortemente esses aspectos eclesiológicos no vocabulário das obras de Santo Tomás. E também distingue nas expressões pessoa pública e pessoa privada. Quando fala em persona totius ecclesia, pessoa de toda a Igreja,
ele quer assim expressar perfeitamente a missão eclesial do ministro. Então ele não atua sozinho, não atua em nome próprio, atua em nome da igreja, mas também vê a necessidade de advertir que a realidade eclesial da liturgia não só tem uma perspectiva subjetiva, mas fundamentalmente objetiva, sobretudo quando usa as expressões fides ecclesiae, actus ecclesiae. É a igreja como corpo místico de Cristo que atua, né? A intentio ecclesiae. Não estamos sozinhos, a intenção da igreja que atua aí. O ritus ecclesiae não são ritos instituídos também pela igreja, promulgados, né? Sempre nas primeiras páginas dos livros litúrgicos tem a sua promulgação, também nas suas traduções da língua fontal, né? Que seria o latim, na edição típica dos livros litúrgicos. Quando se faz uma tradução através de alguma conferência episcopal, tem aí o documento onde Roma confirma, né? E permite que se promulgue, que se publique esses livros e seja essa a vox ecclesiae, né? Celebrada em todas as igrejas dos nossos países, das nossas paróquias, né? A fé da igreja não é uma fé subjetiva, então, né? Mas uma fé significada, contida, celebrada nos sacramentos, em seus ritos e nas suas palavras. É uma comunicação objetiva dos bens cristãos, é um tesouro que transmitimos, é a experiência do dogma da comunhão dos santos, né? Porque quando a gente fala de igreja, nunca podemos esquecer dessa tríplice dimensão da igreja, a igreja triunfante nos céus, com os anjos, os santos, a igreja peregrina, que somos nós, que estamos aqui dando duro, né, para alcançar a santidade, e a igreja purgante, que são aqueles que já têm o destino no céu garantido, mas devem purificar-se ainda, né, para chegar lá. E aí está toda a igreja que atua através dos sacramentos. Então, essa realidade eclesial da liturgia exige nos ministros em que todos os celebrantes a intenção de fazer o que faz a igreja, né? Em concreto, o doutor Angélico distingue muito bem a oração da igreja das orações privadas e singulares daqueles que creem, né? Que são válidas também, mas não tem toda a força que é a oração da igreja, né? Estabelecida pela igreja, promulgada pela igreja. Assim vemos como manifestam a riqueza litúrgica em algumas estruturas linguísticas de Santo Tomás, como a liturgia das horas, né? A oração da igreja que se reúne quando reza, né? Junto com seus pastores. Aqui está esse grande objetivo, né? Ad salutem populi totius, a salvação de todos os povos. Segunda, questão 87. Como segundo ponto, vamos falar sobre a virtude da religião, como culto cristão na Suma. A virtude da religião significa esse ato de justiça, né? A gente presta culto a Deus porque é justo, Ele é o nosso Criador, nosso Salvador, não temos outra coisa que fazer que prestar esse culto a Ele, de agradecer a Ele, de oferecer esse sacrifício incruento, né? Do Cordeiro de Deus ao Pai. Aí está essa virtude da religião, né? Então, dentro do Tratado da Religião de São Tomás, onde ele entende, né, essa virtude como ato de justiça e, por isso, do culto devido a Deus, né? Então, o doutor Angélico ressalta não só o aspecto particular, mas também comunitário e eclesial do culto como objeto da liturgia. Então, ele considera essa virtude, em primeiro lugar, secundum se, como ato de justiça, depois passa aos atos interiores e exteriores desse culto, né? Ele distingue esses dois aspectos. Os aspectos interiores, então, são as devoções e as orações, esses são os principais atos, né? E os exercícios interiores, né? Que têm um triplo objetivo. Primeiro, o de venerar a Deus mediante o corpo, através da adoração. O corpo reza também, né? Quando a gente se ajoelha, a gente se prostra, né? Nessa consagração, nos votos perpétuos. Muitas congregações têm essa tradição de prostrar-se. O diácono, o sacerdote, o bispo, no dia da sua ordenação, se prostra como sinal de entrega total. O ajoelhar-se, fazer a genuflexão como ato de adoração.
Tudo isso é uma forma externa. Depois oferecer a Deus alguma realidade exterior, né? Os sacrifícios, oblações, os votos. Depois assumir alguma realidade divina, né? Como os sacramentos, como eu entro na igreja através do batismo, me consagro totalmente a Ele através da ordenação, a mútua consagração dentro do matrimônio, e depois também a consagração das horas, né? Através da liturgia das horas, os sacramentais. Então, isso são o triplo aspecto externo dessa virtude da religião, né? Segundo Santo Tomás. Então vemos que dentro de tudo isso, dessa visão da virtude da religião, vemos tem como objetivo final o serviço, a reverência e o culto a Deus, né? Então este culto de latria reservado a Deus, o fazemos também, diz São Tomás, de uma forma especial, não só de submissão, porque Ele é Deus e está por cima de nós, mas a relação de pai e filho, de filho para com o pai. Nós temos a Deus como Pai e por isso nos dirigimos a Eles como Filho, e assim nos ensinou Jesus através da oração do Pai Nosso. Então, mas vem essa pergunta, dado que a religião é o culto devido a Deus, né? Essa virtude é uma virtude importante, porque ela não faz parte das virtudes teologais, dada a sua importância. Então São Tomás explica que ela não faz parte justamente porque ela não atinge diretamente a Deus, né? Ela é um meio para chegar a esse fim, né? Então ela predispõe, ela prepara para esse fim, né? Ela busca chegar até Deus através do culto, através das ações interiores e exteriores, né? Por isso ela não faz parte das virtudes teologais, né? Que é a fé para com Deus, a esperança para com Deus e o amor para com Deus, diretamente. Mas dentro dessa exposição vem outra pergunta, em que consiste fundamentalmente o ato cultual, né? Tomás responde dizendo que é a ação de testemunhar, de confessar, né, publicamente, no aspecto eclesial, a própria fé. E aqui vem, mais para frente, uma das definições de liturgia, a mim também uma das prediletas e simples, né, que a liturgia é a fé celebrada, né? Então, quando nós vamos fazer uma ação litúrgica, estamos, como diz São Tomás, testemunhando a nossa fé, né? Estamos fazendo pública a profissão da nossa fé. Por isso as procissões, essas missas multitudinárias, né, onde junto com os pastores, o Papa, os bispos, nos reunimos todos, o presbitério e o povo de Deus, para celebrar a liturgia. Então, o sentido semiológico dos sacramentos, como terceiro ponto, esse aspecto semiológico tem como significado o estudo dos sinais, né, e daquilo que corresponde a esses sinais, né? Tudo que tem a ver com esses sinais é o sentido semiológico, né? Vamos ver qual é esse sentido semiológico, a explicação dos sinais dentro do sacramento, segundo Santo Tomás. Então, o sinal sacramental é uma realidade complexa. Por quê? Porque é sensível, visível, sonora, né? O batismo, por exemplo, né? Dado que é o primeiro sacramento, a gente vê, né, uma criança colocarem embaixo, por cima de uma bacia, né, da pia batismal, a imersão da água, né? Se versa a água sobre a cabeça da criança. Então, só a gente vê essa imagem de falar é o batismo, é o sacramento do batismo, né? Então, tem esse aspecto sensível também, a água que toca na cabeça, e sonora, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um sinal institucional, comum e até social, né? Podemos dizer, e assim explica Santo Tomás. E diz, como essas coisas sensíveis não se ordenam ao seu significado pela sua própria virtude, mas só pela instituição divina, foi necessário que Deus determinasse as coisas sensíveis que se deveriam utilizar nos sacramentos. Terça parte, questão 60. O sinal litúrgico é um significante, né? Santo Tomás usa essa palavra significante, significa que dá significado, peculiar. É ao mesmo tempo convencional e natural, né? Porque ele usa também materiais. É convencional ao ser institucional, né? E instituídos por Cristo e transmitidos pela Igreja, e com um objetivo também eclesial, dado que é a Igreja que autoriza, né? E que promove.
natural, porque existe uma certa semelhança entre o significante e o significado, né? Esse lavar do pecado original, a água que lava, né? Então, tem todo esse aspecto que dá o seu significado, o significante e significado. E, em conclusão, nos encontramos entre um significante natural, simbólico, quando falamos do sinal litúrgico, né? Então, tudo na liturgia fala, todos os seus símbolos, todos os seus objetos, todos os seus sinais, né? Os seus movimentos, os seus gestos, falam por si. É oração dentro da igreja. Então, vem outra pergunta, né? Mas qual seria o significado do símbolo sacramental na liturgia? Né? É uma realidade sagrada, né? Enquanto santifica o homem, né? Essa realidade se concretiza no caráter e na graça, né? Então, São Tomás usa dois termos em latim para explicar isso. Quando ele fala do caráter, ele fala do sacramento, do res et sacramentum, a coisa e o sacramento. E quando fala da graça, fala res tantum, a coisa em si. Não vou explicar aqui esses dois termos, mas simplesmente saibam que res e sacramento se refere ao caráter e res tantum à graça, né? Porque o sacramento confere muitos deles o caráter e todos eles conferem a graça, né? E a graça manifesta em uma tripla dimensão, né? Temporal. Olha que interessante. A graça manifesta algo passado, como causa exemplar, ou seja, a paixão do Senhor e toda a história da salvação, algo presente, né, que é o amor e a presença de Deus que a gente sente, algo no hoje nosso, no hoje da liturgia, e também algo futuro, porque nos dá a vida eterna, né, como nós falamos no início. Como quarto ponto, a liturgia sacramental em Santo Tomás, né? O corpo de Cristo, Deus e homem, é a origem da nossa salvação, né? Quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, né? E aí está também esse aspecto do Cristo que se fez homem dentro da liturgia, é a sua celebração sacramental. Então vemos que a liturgia eucarística é o coração de todas as ações litúrgicas. A sua doutrina é um equilíbrio, né? São Tomás deixa muito equilibrado o tema do ex opere operato, ex opere operantis. E aqui também, quando nós ensinamos esses dois termos, o ex opere operato, onde é Cristo que atua através do sacerdote, e apesar, né, do sacerdote ser um sacerdote pecador, os sacramentos são válidos, né? Não depende da santidade do ministro. E o ex opere operantis, né, sobretudo nos sacramentais, onde se o sacerdote faz uma bênção, né, através do ritual das bênçãos, usando o texto instituído, promulgado pela igreja, é a igreja que está abençoando também, né? É a oração da igreja através dele. Então, ele deixa bem claro, né, equilibrado esses dois aspectos, esses dois termos, ex opere operato, ex opere operantis ecclesiae, não? E São Tomás define sacramento dizendo: é signum rei et sacre in quantum est sanctificans homines. É sinal das coisas sagradas enquanto é para a santificação dos homens. Terça paz, questão 60. Para eles são meios de santificação e as celebrações cultuais, né? Sempre a relação dos atos para a santificação, né? Esse é o objetivo também de toda ação litúrgica. Instruem, fomentam a devoção, produzem uma configuração mística com os mistérios da vida de Cristo, e diz: per omnia sacramenta ecclesiae homo Christo conformator, quies in sacramentum auctor. Por todos os sacramentos da igreja, o homem se configura, né, a Cristo, que é o autor dos sacramentos. Terça paz, questão 72. Cristo está presente na Eucaristia substancial e eficientemente, né? Ele usa essa palavra eficientemente, realmente está aí, e de modo também instrumental e eficientemente nas outras celebrações sacramentais ou litúrgicas. É Cristo que atua através de tudo, né? Como quinto ponto, os sacramentais e a solenidade litúrgica
Como vimos, São Tomás faz uma distinção dos sinais litúrgicos, né? Em sacramentos, que conferem a graça, e os sacramentais, né? E aqui ele explica bem, né? Ele distingue, porque sacramentos, alguns deles, como eu disse, conferem o caráter, né? Então, deixa uma marca indelével na alma da pessoa, e todos eles conferem a graça santificante. E os sacramentais? Os sacramentais predispõem a alma para receber os sacramentos e alcançar a graça e a sua santificação, né? Predispõe para a santidade. Então, explica São Tomás. Mas então, qual é a função, né, dos sacramentais na liturgia? São Tomás diz, na Terça Páscoa, São 60, que é para dar solenidade aos sacramentos, fomentando a devoção e a reverência dos fiéis, né? Quando celebramos a grande solenidade, colocam aí os melhores paramentos, os melhores objetos, os melhores cantos, a melhor suntuosidade possível para dar esse destaque, né? Não é qualquer festa que estamos celebrando, é uma festa especial, a solenidade do coração de Jesus, é a solenidade das solenidades, que é a Páscoa, né? O domingo pascal, adiantado já na vigília, a vigília de Natal, né? Com toda a solenidade do nascimento, celebramos esse grande mistério da encarnação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, as solenidades têm esse grande aspecto, né, de aumentar também a devoção e a reverência dos fiéis, instruindo os que creem, porque a gente fala, uau, se a missa está com toda essa solenidade, realmente um mistério importante que estamos celebrando, tudo fala na liturgia, tudo transmite, tudo catequiza, tudo toca, né? E depois também, dentro dos sacramentais, dentro das solenidades, sobretudo nos sacramentais, ajuda, né, o povo de Deus a se defender também e espantar, né, sendo um pouco mais astuto contra o diabo. Vemos o tema da água benta, né, quando se joga água benta, alguém que está possuído, o demônio grita, porque é algo, um sacramental, algo abençoado, que toca nele enquanto quando entra no corpo da pessoa, ele grita, né? Quando escuta as contas do terço batendo, né? Ele começa a gritar, dizem os exorcistas, né? Temos o privilégio de ter perto de nós o presidente da Associação dos Exorcistas, né? Acho que a nível mundial, o Padre Francesco Bamonte, e ele nos deu uma conferência e nos explicou tudo isso, né, que é a experiência dele durante os exorcismos. Então também os sacramentais ajudam a afugentar, né, a espantar ou ser um pouco mais astuto contra o diabo. E o mesmo ato dos exorcismos é um sacramental, né? Aí está o seu grande poder. Para Santo Tomás, os sacramentais são constituídos em 3 modos, né? Res sensibilis, ou seja, coisas sensíveis, símbolos, imagens, paramentos, objetos, o sal, a água, verbum, né, palavra, as orações vocais, a catequese também, uma espécie sacramental, diz São Tomás, a leitura da Sagrada Escritura, a homilia, as pregações, né? E res et verbum, né? A união dos dois. As coisas e as palavras, né? Ou seja, as bênçãos, os exorcismos. Sobre as solenidades, diz que fomentam a devoção e que os sacramentos devem ser celebrados nela, sobretudo na Páscoa e em Pentecostes, que é Terça Páscoa, São 68, como já tínhamos dito. 6º ponto, alguns aspectos da teologia litúrgica na Suma. Depois de tudo aquilo que nós dissemos, existem algumas advertências de Santo Tomás que é bom a gente ter presente. Sobre o caráter eclesial e institucional dos ritos litúrgicos, ele insiste por ativa e por passiva, né? Os quais nunca se opõem à verdade, né? Não é lícito omiti-los, aquilo que foi estabelecido e promulgado pela Igreja dentro das ações litúrgicas, né? Afastar-se da sua observância, né? Diz Santo Tomás. Então, quando a gente acrescenta algo nosso, né? Da nossa iniciativa, da nossa criatividade, que é sempre muito florida, né? Pois isso para ele é algo que não é lícito, né? É algo que ele reprova, que ele adverte, né? Temos que fazer aquilo que pede a Igreja, porque é ela que recebe e ela que concede, né?
essas graças, essas bênçãos. Não nos esqueçamos que na liturgia o culto e a santificação são realidades institucionais. Aqui não estamos criando coisas do nada, né? Algo que vem da sua tradição, que é algo que foi instituído por Cristo, transmitido aos apóstolos e que chega até nós hoje. A desobediência nas celebrações litúrgicas às indicações eclesiásticas pode ter consequências ontológicas e morais. Agora vemos esses escândalos, né? Um sacerdote que depois de anos de sacerdócio decidiu ver o vídeo do seu batismo e viu que o sacerdote usou outras palavras que não eram as instituídas pela igreja. Então, entendi que o bispo, de forma privada, batizou, crismou, deu todos os sacramentos novamente a ele e agora sim, né, está com tudo direitinho, porque tudo que vem depois é inválido, porque não foi abertas as portas para ele para os outros sacramentos, através do batismo, o vale instituído pela igreja. Então é muito delicado esse aspecto, né? Importante, por isso quando nós celebramos, devemos fazer exatamente o que foi instituído e estabelecido pela igreja. E de São Tomás, na terça pars, questão 60. Portanto, se com esta adição ou subtração, né, se aquilo que foi acrescentado ou tirado, se pretendesse realizar um rito não conhecido pela igreja, não parece que se realiza o sacramento, porque não parece que pretenda fazer-se o que faz a igreja, né? No momento da consagração, né? Quer dizer, tomai e comei, isso é o meu corpo, né? Que será entregue por vós. Tomai todos e comei, isso é o meu corpo, que será entregue por vós. E fala outra coisa? Não está o corpo de Cristo aí? Então, a pessoa vai comungar o quê? A hóstia, o pão, sem que seja o corpo de Cristo. Então, a precisão, a fidelidade é fundamental. E explicando sobre a dignidade e santidade da liturgia, São Tomás fala da exigência do cuidado diligente na sua celebração. Porque qualquer coisa que seja supérflua dentro da liturgia pode se transformar, diz ele, como superstição, né? Colocar alguma coisa aí que não seja próprio nossa, estabelecido e aprovado pela igreja. Então, São Tomás denomina isso de ações ou manifestações supersticiosas, né? Isso não é nosso. Ele fomenta o sagrado sacramental a partir, né, insisto, da santidade. Terça pars, questão 60. Como último ponto, o caráter consagração para a ação litúrgica. Como dissemos anteriormente, São Tomás descreve o caráter como res et sacramentum. Em consequência, o caráter é um efeito do sacramento visível e é sinal da graça. E assim o catecismo define o sacramento como sinais sensíveis da graça, né? Com outras palavras, o caráter se ordena à graça e à glória através da graça. Então, além de conceder a graça, dá também a glória, né, a vida eterna. Então, quando ele explica esse tema da glória, São Tomás diz que como no céu permanece o fim do culto litúrgico, ou seja, a glória e a honra de Deus, o caráter permanece também no céu. Então a gente leva para a vida eterna o caráter do batismo, o caráter da crisma, o caráter da ordenação sacerdotal. Dura para a vida eterna, né? Algo indelével, como diz o catecismo. Isso também para a glória, né, dos bons e a confusão dos maus, porque é aquele que não tem, ou que tenha rejeitado isso voluntariamente, pois fica sem, né? Então, São Tomás menciona como confusão para os maus, né? Esse era o vocabulário daquela época. O caráter é sinal não só da graça, mas também dos fiéis com respeito aos infiéis, no tema do batismo, das crianças com respeito aos adultos, hoje na confirmação, e dos clérigos com respeito aos leigos, né? Aqui as distinções do tema do caráter. E como conclusão, a liturgia para Santo Tomás é fonte da graça. O sinal que distingue os cristãos é o caminho para o céu, né? Tudo que a gente faz é para alcançar a vida eterna, já diz no primeiro sacramento do batismo. A liturgia é um direito e é uma obrigação dos batizados, né? A liturgia bem celebrada é um direito daquele que é batizado. Ele necessita de receber aquilo exatamente como foi estabelecido por Cristo e transmitido pela Igreja. A capacidade litúrgica radica e se desenvolve somente na realidade teológica da Igreja. É a Igreja que celebra
conosco e através de nós. Por isso, as diferentes celebrações litúrgicas nos seus textos, né, têm esse valor e a sua importância, porque foram recebidos e concedidos pela Igreja, como já dissemos. E analisando as obras de Santo Tomás, sobretudo a Suma, vemos que não deixa claro, né, que a liturgia é a fonte da teologia, mas não quer dizer que ele tem isso presente, né, e é consciente disso através dos seus escritos, simplesmente não exteriorizou de forma clara e precisa, né, como nós concebemos hoje, mas fica claro que, com tudo o que nós dissemos, que o enfoque de São Tomás é mostrar a liturgia como principal manifestação da vivência eclesial, né? É vida da Igreja, fonte e vida, culmen da Igreja, como diz Sacrosanto Concílio. Vemos aqui que ele não desenvolveu um estudo sobre as diversas celebrações, né? Não comentou amplamente cada uma, nem nada, dentro da Suma, mas deixa as bases teológicas, né? Isso é a importância dos escritos de São Tomás dentro da Suma, para também o estudo da liturgia, da teologia litúrgica para a Igreja. Então temos aí as bases necessárias para poder estruturar a teologia da liturgia e as suas diferentes ações, né? Sobretudo na perspectiva cultual, sacramental e eclesial da, como ele chama, Historia Salutis, né? A nossa história da nossa salvação. E fica claro então que para São Tomás de Aquino, o doutor Angélico, a liturgia é para ele algo mais que um mero locus theologicus, é uma autoritas, né? Dentro do aspecto eclesiológico, mostra a liturgia como autoridade, no qual se manifesta a vida da Igreja e se celebra essa profissão pública, comunitária e sacramental da fé cristã, e onde celebramos, né, os mistérios de Cristo, através também do seu sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, dando base, assim, à comunidade litúrgica, né? Assim define e diz Santo Tomás. E assim podemos concluir também essa nossa reflexão. Perdoe-me se foi muito rápido, sei que são várias conferências, né, cada dia. O tempo também é limitado, se podia falar muitíssimo sobre cada aspecto, cada término, né, usado por Santo Tomás, a profundidade do seu pensamento, dos seus escritos. Espero que tenha ajudado um pouco a fazer uma breve aproximação da teologia litúrgica nessa obra, nessa grande obra de Santo Tomás. Junto com todos os conferencistas, convido vocês que nos assistiram, que nos acompanham, a ter esse apego a Santo Tomás. Vemos que dentro da teologia sistemática não se deve não mencioná-lo, não se deve não fazer referência a ele, que ele desde o céu, ele que agora contempla face a face o rosto de Deus, né? Ele que agora chegou à plenitude daquilo que ele se aproximou através dos seus escritos. O fato de ele querer queimar toda essa obra, né? Porque era muito pouco diante da grandeza do que é a fé, do que foi revelado por Cristo, né? Por Deus, na pessoa de Cristo, e transmitido através dos seus apóstolos na tradição da Igreja, da doutrina da Igreja. São Tomás interceda por nós, para que também nós, como ele, possamos, através do nosso estudo, através da nossa busca incessante de ver a Deus aqui na Terra, chegar realmente à plenitude na vida eterna nos céus. E agora, despeço dando a minha bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.